Conhece, é a primeira vez que está aqui conosco, o meu nome é Mabel Tossi e eu sou fisioterapeuta. Eu sou a responsável, né, a mentora aí do método Mova-se Mais, que ajuda inúmeras mulheres aí a praticar atividade física, a praticar pilates, né, com o intuito de melhorar suas dores na saúde. Suas dores no corpo, né, melhorar sua saúde, melhorando suas dores no corpo. A gente tem como foco nesse momento da Fisio Explica, conversar sobre problemas da coluna, limitações que as dores na coluna nos trazem, nos causam, né, para que a gente consiga ter uma melhora aí nessa situação, certo? A gente passa algumas orientações, algumas dicas, né, alguns exercícios, para que a gente vá, aos poucos, aí, melhorando essa nossa condição física. Ok? Seja muito bem-vinda. E a gente vai, então, começar essa conversa com relação a quanto vale a sua vida, né, sem dor, né, qual preço aí que a gente acaba pagando por ter dores no corpo, né, por ter algumas limitações, tá? Às vezes a gente, né, acaba trabalhando demais, entrando na correria do dia a dia, das atividades, das nossas responsabilidades de dia a dia, e deixa de lado uma questão muito importante, que é o nosso corpo, né, a nossa saúde. O Joseph Pilates, né, que é o mentor do nosso método Pilates, ele já dizia, né, que o nosso corpo é a joia mais preciosa que a gente tem, né, mais valiosa que a gente tem, e a gente precisa cuidar bem dela, né, e o Pilates ajuda a lapidar, né, a tirar essas dores, a melhorar essa mobilidade, a flexibilidade. Então, ele tinha uma frase, né, bem clássica, que a gente usa até hoje, para dizer essa questão aí do quanto nosso corpo é importante, né, e é ele que vai nos carregar a vida inteira, né, desde o momento que a gente nasce, né, antes até do nascimento, obviamente, até o fim dos nossos dias. Então, a gente precisa realmente cuidar dele, né. Confúcio, também, um filósofo, né, ele dizia que os homens perdem saúde para juntar dinheiro, né, e depois eles perdem dinheiro para ter saúde, que a gente acaba, durante a nossa vida, não valorizando muito a saúde, só trabalhando, correndo atrás da máquina, né, às vezes juntando dinheiro, às vezes nem é o juntar dinheiro, mas o suficiente para a gente pagar nossas contas, para a gente sobreviver e ter o mínimo de condições aí, né? Mas a gente esquece de uma parte bem importante que deve ser prioridade sempre na nossa vida. A gente nunca deve esquecer, que é o cuidado com a nossa saúde, que é o cuidado com o nosso corpo, né? Essa questão do cuidado com o corpo, do cuidado com a saúde, ficou muito mais em evidência, a gente acabou se preocupando muito mais no momento da pandemia, nesse momento que a gente se viu mais recluso em casa, né, se viu com mais algumas dificuldades aí de locomoção, no sentido de não poder sair mesmo, né, então a gente acabou percebendo o quanto a nossa saúde é importante, o quanto a gente tem que cuidar dela, né, tem que preservá-la, certo? Bom dia, Adriana, bom te ter aqui. Muito bem. Então, é uma realidade, né, quando a gente passa mais tempo preocupada com o ter, com o dinheiro, né, com as responsabilidades do dia a dia, que às vezes nem sempre são relacionadas ao dinheiro, mas as demandas que a gente tem de casa, de trabalho, de família, né, e esquece da saúde, tá? Eu participo de um grupo aí no Face, de várias mulheres do Brasil inteiro participam, né, e lá nesse grupo, às vezes, tem umas pessoas, até jovens, assim, né, que, como é que eu faço para arear a panela? Como é que eu faço para limpar, deixar minha casa? Olha só a foto da minha casa brilhando, né? O chão está lustroso, né? Tá, enfim, nem sei usar os termos, porque não sou muito adepta dos serviços domésticos, né? Mas, enfim, faço porque precisa mesmo. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, né, algumas mulheres, principalmente as mulheres donas de casa, né, são não necessariamente donas de casa que cuidam da casa exclusivamente. Tem muitas mulheres que eu quero me referir que trabalham fora, ainda cuidam da casa e ainda tem essa preocupação de deixar tudo brilhando, né, tudo em ordem. Fogão é um espelho.
E daí tu fica pensando, eu fico às vezes refletindo assim, o que vale, né? Tamanha limpeza, tamanho cuidado, né? Não é que eu queira que vocês vivem no meio aí na sujeira, né, gente? Nem tão longe disso, né? Mas às vezes a gente tem que ver se realmente eu perder horas do meu dia esfregando uma panela para deixá-la brilhando, vale realmente a pena? Se eu não posso estar aquelas horas do meu dia fazendo coisas que eu gosto, que me dão prazer, fazendo uma atividade física, claro que talvez o limpar a casa, o deixar essa panela brilhando, é o prazer dessa pessoa, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Mas o meu posicionamento seria: a saúde dessa pessoa está sendo cuidada tão bem quanto ela está cuidando dos objetos da casa, né, das coisas, os bens, né? É mais nesse sentido que eu quero refletir, né? Não criticando quem tem esse hábito de deixar tudo muito bem limpinho, né? Mas fazendo essa reflexão. Se essas pessoas que têm esses hábitos realmente cuidam da sua saúde, e essa é esse seu hobby, esse é o seu prazer em ver tudo brilhando, ótimo, né? Cada um tem suas preferências, né? Mas agora, se a pessoa fica com dor nos braços, fica cansada, porque não pode ver nada fora do lugar, não pode ver uma sujeirinha, que tem que estar sempre em função dessas limpezas, desses cuidados, mas não está cuidando da sua saúde, aí é que é o meu ponto de reflexão, né? Esses dias também eu vi nesse mesmo grupo uma pessoa perguntando como é que faz para deixar o pano de prato branquinho. Pano de prato para mim é descartável, né, gente? Eu uso uns bons usos aí, quando eu vejo, depois ele vai fazendo ciclo, né? Começa com pano de prato, depois vira pano de chão, né? Depois vai fora. Por quê? Porque eu não vou perder horas do meu dia esfregando pano de prato. Até deixo de molho no alvejante lá, para tirar o mais grosso ali, e coloco na máquina e era isso, né? Então, assim, por quê? Porque a minha prioridade não é essa. Eu prefiro cuidar da minha saúde, manter minha saúde bem. Esse horário, essa hora que eu fico ali cuidando e fazendo esfregando, né, pano, eu prefiro estar fazendo um exercício, fazendo algum cuidado para mim, ou até mesmo curtindo meu filho, curtindo minha casa, meu marido, né? Então, a gente tem que fazer essas reflexões também, assim, até que ponto. E isso vale também, não só para as coisas da casa, né? Mas para o nosso trabalho também, né? A gente acaba dedicando, às vezes, muitas horas do nosso dia ao nosso trabalho, que a gente precisa, obviamente, mas esquece de cuidar da nossa saúde. Só que se a gente não tiver saúde, daqui a pouco eu não vou conseguir trabalhar, né? Se eu não tiver saúde, daqui a pouco eu não vou conseguir dar conta das demandas aí que eu vou ter de trabalho, tá? A gente passa, né? Mas, enfim, eu estava referindo ali a questão das pessoas que comentam lá no grupo pedindo dicas de limpeza. E o que me chamou bastante atenção é que eu vi várias pessoas de mais idade, digamos assim, né, já idosos, né, digamos, acima de 60, que não, ou melhor, não sei a idade, mas assim, a gente imagina pela foto, enfim, dando conselho para essas meninas, para essas pessoas mais jovens, né, não perca tanto tempo da tua vida limpando a casa. E eu vi várias pessoas comentando isso. Não perca tanto tempo da tua vida lustrando o chão. Porque às vezes a gente só se dá conta que perdeu tempo com essas coisas que não são tão importantes, né? Quando a gente perde a saúde, quando a gente vê que o tempo passou e você não aproveitou como deveria, né? Não passeou o suficiente porque ficou, ao invés de passear, ficou limpando a casa, né? Então, várias pessoas comentando ali nesse sentido, de que, deixa para lá esses panos aí, né? Põe de molho ali, quando der, torce. Umas querendo até limpar, deixar bem limpinho o pano de chão, né? O pano de chão a minha vida vale muito mais do que um pano de chão. Então, eu preciso aproveitar a minha vida e realmente curtir para que depois a gente não venha dar conselho para os outros de, eu fazia isso quando eu era jovem e agora eu me arrependo, né? Então,
Por quê? Porque a gente tem que realmente estabelecer as prioridades da nossa vida e esses cuidados, assim, excesso, né, digamos assim, o que eu estou falando é dos excessos, né, de cuidado com casa, enfim, com roupas, a gente vê que é supérfluo, né, que não é uma prioridade realmente na nossa vida, certo? Então, a gente tem que pensar, né, que a gente precisa investir tempo na nossa saúde. E é isso que a gente esquece de fazer, investir tempo na nossa saúde. Né? O que acontece? A gente investe tempo com outras N coisas que não são tão importantes assim. Naquele momento até talvez sejam, né? Mas a gente vai pensar que se a gente não tiver saúde, a gente não tem mais nada, a saúde é a nossa prioridade sempre. E às vezes, esse envolver tempo precisa envolver também um pouco de dinheiro, né? Porque nem tudo que a gente quer fazer é de graça, a maioria das coisas até não são. Né? Então, às vezes, a gente tem que também pensar que eu estar investindo eu estar gastando, né? Tem gente que acha que é gastar determinado valor com alguma coisa, não é um gastar, é um investimento. Eu estou investindo no meu bem-estar, eu estou investindo na minha saúde. De nada adianta, né? Confúcio já dizia, que eu comecei comentando isso com vocês. De nada adianta eu guardar um monte de dinheiro, ou talvez nem um monte assim, né? Mas eu economizar dinheiro se eu não tiver saúde. Na hora que a gente vê que a saúde está se esvaindo, que a gente está ficando doente, está ficando com dor, está ficando sem disposição, a gente vai ver que o dinheiro que a gente pensou que estaria economizando, porque na verdade a gente nem economiza, a gente gasta com outras coisas que não são tão prioridades assim, né? Se a gente vai ver no final do mês, nem sobrou o dinheiro, mas a gente não investiu naquilo que a gente realmente nos faria ter uma qualidade, ter uma velhice, né, com mais saúde, com mais qualidade. Então, a gente tem que fazer essas reflexões aí, né? Às vezes a gente acaba querendo economizar, mas não economiza na pizza, né? Toda semana a gente está pedindo uma pizza em casa e aquele valor ali da pizza é até mais do que tu gastaria se tu fosse fazer alguma atividade física, alguma aula ali na online, enfim, alguma modalidade, né? Se inscrevesse no meu método, enfim. Então, a gente acaba achando que é caro, que eu não vou gastar com isso, não vou colocar meu dinheiro nisso, e esquece que isso é um cuidado com a minha saúde. É um cuidado com o seu bem-estar, com as suas dores, né? Às vezes a gente não prioriza isso porque não sente dor, não sente falta, né? Mas no momento que a idade vai avançando, que as coisas vão acontecendo, as perdas da velhice, né? Eu falo velhice, mas desse processo do envelhecimento, né? Vão acontecendo, a gente vai vendo que se tivesse investido um dinheirinho ali antes, talvez estivesse com mais condições agora, assim, de dor, né? Então, a gente tem que valorizar a nossa saúde e investir um bem, né? Investir um certo valor que for necessário para cuidar dela, né? Então, às vezes a gente acha que vai gastar, que não vou investir nisso porque eu vou gastar muito, mas daí adoece, fica com dor na coluna, não tem plano de saúde, tem que fazer uma ressonância, custa, nem sei quanto que está custando uma ressonância hoje, né? Não. Mas, enfim, tem que gastar R$1.000 fazendo uma ressonância, tem que fazer uma consulta, tem que pagar fisioterapia, e esse dinheiro todo poderia estar sendo economizado se tivesse todo mês investido um dinheirinho lá para fazer uma atividade física, né, fazer um pilates, fazer uma musculação, enfim, fazer alguma coisa pela sua saúde, mensalmente, né, aquele dinheirinho que a gente vai pondo no mês, vai todo mês colocando um pouquinho ali para manter a qualidade. Sem contar que a gente está falando aqui em questões monetárias, né, dinheiro, mas não está falando no que mais incomoda, né, que é a questão da dor, das coisas que tu tem que deixar de fazer porque estás com dor, né? Tem que deixar de passear porque sabe que é muito pesado, é muito longe o passeio, muita caminhada, você vai sentir dor.
deixar de fazer alguma atividade porque sabe que não vai dar conta, porque a dor não permite, né? Isso é muito pior do que o dinheiro que vai gastar com os exames aí, né? Quando a gente deixa de fazer as coisas por essas limitações aí físicas, né, de dor. Tá? Então, às vezes, a gente até precisa ser, conforme o grau de dor, de limitação, às vezes a gente até precisa ser afastado do trabalho, né, precisa ter essa, entrar em atestado, entrar em laudo, né, como diz o INSS, não paga todo o salário, então tudo isso a gente tem que ponderar quando a gente pensa que vai ter que fazer um investimento para cuidar da saúde um pouquinho, né. Então, a gente tem que fazer essas ponderações aí e realmente ver que o investimento é na saúde, né? É para manter o corpo bem e o corpo saudável, certo? Então, se a gente colocar tudo no papel, né? O quanto gastaria por mês fazendo uma atividade física, cuidando da saúde, se caso eu adoecer e eu tiver que fazer exame, fazer ressonância, consulta, fisioterapia, afastamento do trabalho, se eu colocar tudo na ponta do lápis, qual vai sair mais caro, né? E claro que essas questões subjetivas aí da dor, das dificuldades, a gente nem consegue pôr na ponta do lápis, né? Então isso aí fica mais na nossa subjetividade mesmo, e quem passa por isso já sabe o quanto isso é ruim, tá? Então a gente, se a gente colocar na ponta do lápis, a gente vai ver que uma atividade física, investir nela, né, nesse cuidado com a saúde, não é um investimento alto. É um investimento necessário e é uma prioridade, tá? Tenho até uma aluna que veio agora faz pouco tempo que ela começou a fazer as aulas de Pilates, né? E ela tem hernia de disco, enfim. E a fala dela, quase todas as aulas, devia ter começado isso antes, né? Ela tem 70 anos agora. Devia ter começado isso antes, mas nunca foi uma prioridade. Todas as aulas, esses dias eu disse, vou gravar isso para eu compartilhar, né? E porque, sabe, é isso mesmo, né? Pode gravar, porque é o que eu penso. Se eu tivesse começado antes, não teria sofrido tanto. Agora, graças a Deus, ela tá bem. Mas passou por vários bocados aí com relação à dor, né? As dificuldades físicas por conta da hérnia de disco, né? A camada, a hospitalização por conta da dor, enfim, intervenções. Tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Uma outra aluna me disse esses dias também que, eu fazendo uns cálculos aí, que o valor que ela gasta por mês, né, em farmácia, que ela tinha, né, bastante dor, enfim, que ela ia na farmácia e comprava, né, analgésico, anti-inflamatório, pomada, aquelas com anti-inflamatório, né, para fazer umas massagens, e bolsa e não sei o que. Então, toda essa lista de coisas que ela comprava para aliviar as dores dela na farmácia ia muito além do que ela gasta fazendo os exercícios, fazendo as aulas comigo, no caso, né? Então, ela já fez essa conta, já botou no papel aí, só os gastos com farmácia, e já conseguiu ver essa diferença aí, né? E, obviamente, que tu tomar medicação todo dia, tu tem a questão do fígado, né? O estômago que fica comprometido, então a gente não deve querer fazer uso sempre, né? Precisar fazer uso disso. Quanto menos a gente tomar remédio e coisas sintéticas, assim, melhor para a nossa saúde. Então, a gente tem que sempre levar em consideração isso também, além do preço, obviamente, ver quanto eu estou fazendo de mal para a minha saúde tomando medicação também, né? E sem contar que ela também colocou na ponta do lápis os valores, né, dos custos de farmácia que ela está economizando, e também falou a questão da disposição, né, da energia revigorada que ela tinha recuperado, né, então tudo isso também tem que entrar na conta aí, né, que a gente tem que colocar na ponta do lápis aí para ver se que realmente está. Mas é claro, né, gente, que também há um investimento de tempo, né, porque ela precisa se organizar para conseguir fazer aula, né, fazendo aulas online, 3 vezes por semana, às vezes numa semana ela consegue fazer aula todos os dias, tem vezes que aquela semana, mas pelo menos 3 vezes por semana ela conseguiu colocar na rotina. Então, para a gente ter os benefícios, eu também vou precisar ter um investimento de tempo, né, vou ter que dedicar meu tempo para aquela atividade, né, porque senão, não adianta também, né,
Tem gente que às vezes paga a academia, faz um plano lá de 6 meses e não vai uma primeira semana e para, né? Então, tu está fazendo investimento de dinheiro, está gastando dinheiro, mas não está aproveitando, né? Então, por isso que tem que se conscientizar de que realmente é necessário essa introdução da atividade física na tua vida, e daí fazer esse investimento de dinheiro, tá? E não deixar que a gente perceba essa necessidade somente quando tem a dor, né? Claro que quando tem a dor, a gente tem uma urgência maior, mas se não tem dor, tem que já fazendo um cuidado de prevenção, tá? Ou às vezes a dor não é tanta, né? Tá só uma dorzinha, começando a incomodar, já é a hora de começar a cuidar, já é a hora de começar a pensar nisso, né? Na verdade, a hora de pensar nisso já foi, né? Sempre é tempo de pensar, né? Quem não começou ainda, tá? Então, a gente não pode aprender a conviver com a dor, né? Às vezes tem gente, eu ouço assim, mas eu já me conformei com a dor, essa dor já é minha, né? A live que eu comentei semana passada, as pessoas dizendo, não, essa dor já me pertence, né? Isso já é minha. Não pode se conformar com a dor, né? Você não pode se conformar com a dor, você tem que ver que a dor não é sua, essa dor não te pertence, né? E fazer de tudo para se livrar dela. Tudo que vocês puderem fazer para se livrar dela, né? Aí a gente fica pensando, né? Mas qual a melhor saída? Como que eu vou viver? Como que eu vou fazer para colocar isso em prática, né? Aí eu sempre gosto assim, de pensar, né? Que vocês reflitam. Antes da tua vida sem dor, você lembra como é que era essa vida sem dor? Né? Como é que você tinha a vida sem dor? Ou já faz tanto tempo que já nem lembra mais como é que era não sentir dor, né? Coisas que tu fazia que agora tu não pode mais, né? Às vezes as pessoas atribuem essa questão da dor à idade, né? Tá ficando velha, é assim mesmo, né? Coisas da velhice. Não, a gente não pode se conformar e se apropriar da dor porque já tá ficando velha. Não, eu preciso querer ter uma velhice saudável, com saúde, tá? Então, até tem um colega aqui que trabalha com quiropraxia, né? Ele sempre me encaminha as pacientes dele para fazer pilates, né? Então, ele trata lá, faz o trabalho dele de quiropraxia e manda para fazer pilates. Aí, esses dias, uma aluna me disse, o fulano deve estar, né? Não vou falar, referir o nome, mas enfim, deve estar bravo contigo, né? E tu é bravo comigo porque, né? Não fiz nada de mal. Daí ela disse, não, porque eu nunca mais voltei lá, né? Então, ele me indicou a paciente e ela nunca mais voltou nele. E daí eu disse, não, mas ele encaminha os pacientes sabendo que isso vai acontecer. Então, ele já está sabendo, ele não fica bravo comigo porque ele sabe que isso vai acontecer. Só que é interesse dele também que o paciente esteja bem. Porque no momento que o paciente dele, de quiropraxia, está bem, ele vai indicar ele para outras pessoas. Agora, se a pessoa nunca melhora, vai lá e melhora um pouquinho, depois continua ruim, alguma coisa não está funcionando bem. Então, ele também não vai ter essa continuidade. Então, ele prefere resolver o problema da pessoa, encaminhar para o Pilates, porque aqui no Pilates, com o Pilates, a gente faz a manutenção, a gente fortalece a musculatura, a gente alonga, a gente mobiliza a coluna, para manter essa pessoa sem dor, né? Então, ele não tem medo de perder paciente, porque ele até vai perder essa paciente, mas ela vai indicar ele para outras pessoas, e eu mesmo indico ele para outras pessoas. Então, a gente vai fazendo essas trocas, porque a gente quer exatamente que o paciente melhore, né? A gente quer que o paciente fique bem e se recupere das suas dores, para que a gente também tenha satisfação pessoal com a melhora de cada um de vocês, né? Uma aluna que ela também começou a fazer pilates e não melhorava, e eu pedi para ela ir no médico, fazer uma ressonância, e quando ela foi ver, ela foi a muito custo, né, depois que eu pedi bastante, foi fazer, ela tinha uns nódulozinhos na coluna, nódulos benignos, mas que não iam melhorar somente com o pilates. Por quê? Porque tinha que fazer cirurgia, eles tinham que ser retirados, né? Então,
com a minha insistência, porque ela fez aula comigo 2, 3 meses de aula e não melhorava, não estava melhorando, e já era para ter um tempo, já tinha dado tempo suficiente para ela ter melhorado, pelo que a gente vinha fazendo. Como ela não melhorou, eu disse, preciso que tu faça um exame. Quando ela fez esse exame, o laudo mostrou o que a gente não esperava, mas eu imaginava que alguma coisa além tivesse ali, porque o estágio dela já era para estar melhor, né, pela intervenção que a gente vinha fazendo. Então, a gente tem essa responsabilidade também de, quando não está dando certo, ou encaminhar, ou pedir mais exames, para que as coisas realmente aconteçam, né? Então, é bem importante isso. O Pilates, a gente trabalha, né, essa questão do fortalecimento muscular, do alongamento da musculatura, da mobilidade da coluna, e vai fazendo com que cada dia a pessoa vai se sentindo melhor, cada dia a pessoa vai tendo mais disposição, mais facilidades para fazer as atividades. Né? Uma outra paciente minha aí do online disse, olha só esse movimento, quando eu comecei eu não conseguia fazer, nem levantava o bumbum do chão, né? Agora já está fazendo bem. Eu disse, então, cada dia é uma evolução, cada dia a gente vai conseguindo aos pouquinhos melhorar, né? Então, a gente tem que ter a persistência e fazer as aulas todo dia, tá? Todo dia eu digo, né, toda semana, ali 2, 3 vezes por semana, pelo menos, certo? Então, a gente tem que ter uma consistência, né? Não é só persistência, é consistência, tá? Então, a gente tem esse cuidado de estar sempre cuidando da musculatura, fortalecendo a musculatura, para que essas pessoas, né, que vocês vivam sem dor, com mais condições aí de saúde, tá? Então, a gente tem o objetivo durante as aulas de Pilates, exatamente isso, deixar o corpo preparado para as atividades do dia a dia, né? Então, a gente, por exemplo, essa paciente que eu falei aqui, fazia quiropraxia vai alinhar as vértebras, vai organizar a coluna, né? Mas não vai dar o reforço muscular, não vai dar o alongamento, então sempre é um trabalho junto, né? Então, a gente precisa fazer sempre esse reforço da musculatura, porque no nosso dia a dia a gente demanda muito. A gente carrega peso, a gente fica na postura por muito tempo, nas mesmas posturas, a gente tem que fazer os serviços da casa, enfim, isso nos demanda muito tempo, tá? Então, por isso que a gente tem que manter a nossa musculatura sempre bem preparada, né? Aí, eu fico falando, tem que fazer aula 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas você pode pensar assim, né? Mas eu tenho dificuldade, eu não consigo, acho que essas aulas online vai ser difícil, eu não consigo acompanhar, eu já sou, né, obesa, não tenho condições de fazer determinados exercícios, não tenho mobilidade, flexibilidade, vou ter muitas dificuldades, né? E daí, por isso que eu trouxe, então, um depoimento que uma aluna deixou para mim aí, para compartilhar com vocês, para ver como é possível, como a gente consegue, sim, quando a gente tem boa vontade, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para que vocês vejam esse depoimento, né, e vejam como realmente a gente tem, quando a gente quer, a gente consegue. E os benefícios que o exercício traz. 70 anos e faço Pilates há muito tempo com a Mabel, com a fisioterapeuta Mabel. O que eu quero falar para vocês é sobre os benefícios que o Pilates me trouxe no decorrer desses anos. Eu era uma pessoa muito sedentária, ficava em casa, deitada, lendo. Aí, quando a Mabel abriu o estúdio, eu já comecei a frequentá-lo. E nesse período eu adquiri muitas condições físicas. Melhorei a minha postura, olhem aqui como estou ereta. Melhorei meus joelhos, que eu tinha problema de joelho para caminhar. A minha coluna me doía, eu tinha dificuldade de levantar os braços. Mas, com o decorrer do tempo, fui adquirindo mais tônus muscular e comecei a acompanhar minhas filhas em viagens. Fomos ao Rio, à Bahia, a Florianópolis, Foz do Iguaçu, ao Chile. Nessas viagens eu tive que caminhar, né? Não podia ficar sentada. Então,
caminhei, não me doía as costas para ficar ereta, não me doía os joelhos. Aí surgiu um problema agora durante essa pandemia. Eu estava na praia e fiquei preocupada o que fazer. Se eu ia ficar só deitada, o que eu ia fazer? Aí a Mabel disponibilizou aulas online. E o que aconteceu? Comecei a fazer aula online. E adorei, estou adorando. Então, assim, ó, nós fazemos muitos exercícios. A Mabel procura disponibilizar sempre novidades, atender os nossas dores, nossos objetivos, né? Fazemos também no solo. Como eu não me deito no chão, eu faço no sofá. Faço a mesma coisa da colega que deita, eu faço no sofá. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é assim, ó, aproveitem essa oportunidade que vocês estão em casa e façam online. É maravilhoso. Vocês não precisam se arrumar, não precisam sair de casa. A Mabel vai onde nós estivermos. Nesse momento, eu estou aqui em Capão da Canoa. Então, quando eu estou em Porto Alegre, eu faço lá em casa, em Porto Alegre. Então, é a melhor maneira de me exercitar e de continuar praticando uma atividade. Na nossa idade, o que nós precisamos? Muito alongamento, isso aí o Pilates nos favorece. Resolver nossas dores de caminho, de joelho, de perna, coluna. O que eu faço atualmente? Eu faço crochê, faço tricô, costuro, cozinho e varro a casa. E não sinto dores, estou super disposta. Caminho quando o sol está bonito aqui, eu saio com meu marido, ele caminha super rápido, eu consigo acompanhá-lo, não tão rápido, né? Mas eu consigo acompanhá-lo sem sentir dor nas costas, porque quando a gente tem problema de coluna, para caminhar também vai, né? Então, o que eu falo para vocês? Aproveitem, participem dessas aulas e vocês vão melhorar. Legal, né? Quando a gente vê esses depoimentos de que é possível, de que a gente com vontade, com esforço, né? Também não dá para dizer que não teve esforço, né? Várias conquistas aí que a minha querida aluna aí conquistou, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês também um convite. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Só um pouquinho, meninas. Aqui. Que é para aula, não sei se vocês já se inscreveram, que eu vou dar uma aula quinta-feira que vem, para apresentar o meu método, para conversar com vocês sobre como fazer essas atividades físicas, como aliviar as dores, né? Já vou dar algumas dicas de exercício que vocês já podem ir fazendo para melhorar, né? Então, quinta-feira que vem, dia 28, às 19 horas. Então, se vocês têm interesse, aí tá o link para vocês se inscreverem, né? E então, fiquem bem à vontade para que a gente vá já preparando o nosso corpo, né? Tem também no link ali, no momento que vocês clicam ali, se inscrevem, vocês podem entrar no grupo que eu tenho no Telegram. Nesse grupo eu mando dicas, né? Diárias aí, de alongamentos, de exercícios, de questões de saúde, para que vocês já vão cuidando do corpo de vocês. Quero muito que todo mundo passe 2021 sem dor. E se a gente fica 2021 sem dor, a gente vai ficar 2022, 23, 24 e assim vai o resto aí das nossas vidas. Certo? Hoje era o recado que eu tinha para dar para vocês, né? Para que vocês invistam realmente tempo e dinheiro, se for necessário, né? Na saúde de vocês, tá? Quando a gente quer, a gente arruma tempo, né? Se a gente não quer, a gente vai arrumar desculpa. Isso às vezes acontece com o dinheiro também. Se a gente quer mesmo, a gente arruma o dinheirinho, né? Se a gente não quer, o que acontece? A gente vai dar desculpa, vai dar prioridade, né? Não vai abrir mão da pizza toda semana, mas a saúde vai ficar para trás, né? Não vai ser a prioridade. Então, hoje era esse meu recado para que vocês priorizem a saúde. E se realmente, né, o dinheiro é um problema, porque eu sei que é, né? Faça a caminhada no parque, faz os alongamentos que tem aulas completas aqui na página que vocês podem fazer, né, porque eu realmente quero, do fundo do meu coração, que todo mundo viva sem dor, que vocês realmente tenham uma vida melhor
e tem um envelhecimento sem dor, né? Eu fico muito triste quando eu vejo comentários de que a velhice, né, a idade é um peso, né, é uma dificuldade pelas dores no corpo, pelas dificuldades físicas, né? Então, por isso que eu estimulo e quero que todo mundo, assim como eu também já sofri com dores nas costas, já tive problemas de dor, sei o quanto isso é ruim, o quanto isso é difícil, eu quero poder ajudar você, quero poder fazer com que você também consiga aí essa vida com mais qualidade, com mais alegria, com mais disposição para curtir filhos, netos, enfim, marido, quem a gente tem por perto da gente. Tá certo? Esse é o meu recado de hoje. Fiquem bem e nos encontramos aí em breve. Abraço.